Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito eleito e benquisto. Meus amigos, bom dia! Hoje é quinta-feira, 11 de junho de 2026 e eu venho com as primeiras leituras, notícias, artigos e pensamentos a respeito do Global Currency Reset, o reset global das moedas. É um assunto bastante abrangente, diverge em diversos eventos globais nessa nossa altura do campeonato, convergindo para uma grande mudança. Eu agradeço a vocês, desejo a todos um excelente dia, né? Que começa nessa nossa quinta-feira, que seja um dia abençoado, de grande abundância, prosperidade, muita saúde em primeiro lugar, com certeza, né? Desejo muita saúde às pessoas que necessitam nesse momento, muito mais até que dinheiro, que qualquer outra coisa, né? Porque se não temos saúde, não temos nada, né? Igual, né? Meus amigos, eu tenho aqui mais uma atualização sobre esse contexto histórico que vem se desenrolando nestes últimos anos, nessas últimas décadas. Acredito que uma grande mudança está prevista para esse nosso futuro que é muito incerto. E nesse contexto de informação, eu atualizo vocês com vídeos às 9 da manhã, às 14 da tarde, às 19 da noite. Quem tiver a bondade, considerar e se inscreva no meu canal, você vai estar atualizado com esses mecanismos de negociação mais recentes, né, e as implementações do sistema financeiro com todas essas normativas quânticas que estão surgindo. Eu trago notícias sobre isso, convido você a se inscrever no meu canal, deixe o seu like, hype os meus vídeos, deixem os seus comentários e ative o sininho para todas as notificações se gostar do conteúdo e quiser sempre ser avisado quando eu gravo vídeos novos. Gostaria de começar nessa quinta-feira com a seguinte leitura. Vamos lá? A Revolução Monetária, Transferência de Riqueza, ISO 20022, QFS, GCR, RV. A Revolução de Moeda, implementação, ISO e o surgimento do Quantum Financial System anunciam uma nova era de estabilidade monetária e distribuição de riqueza. Esse artigo se aprofunda na intrincada tapeçaria da reforma financeira global, explorando a transição para moedas lastreadas em ouro e o papel fundamental da tecnologia blockchain à medida que nos aproximamos do que pode ser a maior transferência de riqueza da história. Descobrimos as camadas e as partes interessadas envolvidas nessa transformação complexa. A Matrix, como a conhecemos, está à beira da extinção. Em breve será substituída, apoiada pelo Quantum Financial System, que opera em um blockchain, junto com a ISO 20022 Wealth Transfer, também conhecida como RV. É hora de dar o salto para um futuro mais brilhante e livre. Junte-se a nós enquanto desvendamos os segredos por trás dessa mudança monumental e deixe o antigo sistema desmoronar no esquecimento. The Old Order's Demise. Por muito tempo, um grupo obscuro de elites manteve um domínio absoluto sobre os sistemas financeiros do mundo, mantendo a maioria de nós presa em um ciclo interminável de dívida e servidão. Esta tem sido a Matrix, uma complexa rede de manipulação, segredo e controle. Mas o tempo para a mudança está sobre nós e está acontecendo mais rápido do que você imagina.
a National Economic Security and Recovery Act e a Global Economic Security and Recovery Act. Essas legislações revolucionárias são projetadas para pôr fim às práticas financeiras corruptas que têm atormentado nosso mundo por décadas. Foi originalmente introduzida nos Estados Unidos, mas levam seus princípios para o mundo todo. De acordo, podemos esperar perdão de dívidas incapacitantes e as práticas predatórias de empréstimo. Os fardos financeiros serão limpos, dando a você um novo começo. Transparência financeira. Não há mais segredos a portas fechadas. O sistema financeiro se tornará transparente e responsável perante as pessoas. Abolição do imposto de renda. Seu dinheiro arduamente ganho permanecerá onde ele pertence, no seu bolso, já que o imposto de renda se tornará uma relíquia do passado. Prosperidade para todos. Uma redistribuição justa de riqueza garante que todos se beneficiem, não apenas alguns poucos selecionados. O sistema financeiro quântico impulsionando a revolução. Um dos pilares dessa revolução financeira é o Quantum Financial System, ou QFS. Diferentemente dos sistemas ultrapassados do passado, o QFS opera em um blockchain, garantindo a transparência segura e eficiência como nunca antes. Chega de manipulação ou agendas ocultas, suas finanças estarão seguras e sólidas dentro do QFS. A transferência de riqueza RV ISO 20022, um novo amanhecer. O RV, ou transferência de riqueza ISO, é a chave para desbloquear seu potencial financeiro. É o momento que você estava esperando. Uma oportunidade de trocar sua antiga moeda fiduciária por ativos de valor real. Essa transferência de riqueza lhe dará a segurança financeira que você tanto desejava e a chance de participar de um mundo mais justo e próspero. Junte-se à revolução, abandone a velha Matrix. A hora de agir é agora. A Matrix tem mantido a humanidade em seu controle por muito tempo, mas podemos nos libertar. Ao adotar o QFS, a transferência de riqueza ISO 20022, você pode recuperar sua liberdade financeira e fazer parte de um movimento global por mudanças positivas. Não espere que o antigo sistema desmorone sozinho. É hora de empurrá-lo para o limite. A luta por transparência, responsabilidade e prosperidade. Juntos podemos trazer o fim da matriz e inaugurar uma nova era de empoderamento financeiro. Os dias do antigo sistema estão contados. Apoiado pelo Quantum Financial System, pela ISO 20022 Wealth Transfer, é o alvorecer de uma nova era. É uma revolução que promete nos libertar das correntes da manipulação e controle financeiro. E está acontecendo agora mesmo. Abrace a mudança, junte-se ao movimento e vamos coletivamente dizer adeus à Matrix. O futuro é brilhante e é hora de reivindicar o que é nosso por direito: liberdade financeira e um mundo construído com base na justiça e igualdade. Não perca essa oportunidade de um amanhã melhor. Eu achei interessantíssimo esse texto, pessoal. Quis trazer essa leitura nesse momento. Eu acredito que isso testifica muito do que esses provedores pensam sobre esse futuro, que é baseado nos protocolos da ISO 20022, de certa forma substituindo, sobrepondo-se aos protocolos SWIFT,
a gestão de um novo sistema econômico fora da gestão dos bancos centrais, submetido a outros bancos centrais que acabam sendo de domínio de algumas famílias, né, de algumas poucas famílias no mundo todo. Existe uma questão mais inteligente e fora das garras dos grilhões destas elites existentes no mundo, no sistema bancário, no sistema financeiro, no sistema governamental, no sistema de saúde, nos sistemas judiciários, né? E por aí vai. Existe uma reformulação proposta gigantesca, né, que muitos dizem que é teoria de conspiração, outros procuram estudar de forma cronológica o que está sendo adaptado dentro dessa estrutura, o que não é adaptado, o que é modernizado, né? Essas coisas vêm passando por diversas tentativas de inclusão e cada vez mais a tecnologia tem que se modernizar para se adequar a padrões que não vão ter conversibilidade, né? Padrões que não vão se alterar. Por exemplo, esse padrão ele precisa ser feito, esse padrão ele vai ser único, imaculado e ele não vai ser alterado. Hoje em dia, muitos desses padrões, por conta do controle do sistema financeiro, eles são seguidos, né? E eles podem ser alterados, eles podem ser negados, né? As instituições ainda têm certo poder e certamente se aproveitam disso. Mas haverá um período em que as atualizações, o potencial tecnológico, os sistemas inteligentes realmente que estão pensando no futuro vão começar a agir de uma forma imperativa, que eu acredito que é esse o momento de implementação. Eu sempre estive lendo no meu canal nesses últimos 5 anos, né? Tenho mais de 4.100 vídeos postados dentro do YouTube, aqui na plataforma, feitos por mim mesmo, né? E por nenhuma outra pessoa. São vídeos em que eu vim, estudei junto com vocês, li essas informações e não diferente de ninguém, né? Posso também dar uma opinião, né? Por isso que eu falo, assim como o Mark fala, como o Judge fala, né? Inclusive Mark sempre frisa isso, né? Tudo nessa chamada seja visto como minha opinião, né? Porque conversar sobre certos assuntos com as pessoas hoje em dia, né? Abrir isso é complicado, às vezes as pessoas entendem bem, outras não entendem, né? Mas o que se aparenta, né, pessoal, é que vai haver uma grande mudança. E essa mudança, para quem está conhecendo ela internamente, isso não é uma mudança, é uma verdadeira revolução, tá certo? Bom, a maior transferência de riqueza de todos os tempos. Nunca mais voltaremos ao antigo sistema. Notem que transferência de riqueza, pessoal, não é somente relacionado a dinheiro, desembolso de dinheiro ou outra coisa, né? Aqui, a informação lida com uma grande verdade em que a transferência de riqueza é uma libertação desses grilhões, dessas algemas das elites que sugam o sistema bancário, que sugam as pessoas, desses sistemas governamentais que estão também sugando as nações, né? Estamos vendo grandes intenções por parte do governo dos Estados Unidos da América, embora a mídia fale uma coisa, né, e outra, né? Quem está vendo realmente, está vendo a luta dos Estados Unidos aí em manter essa questão com o Oriente Médio resolvida, né? E certamente isso, né, faz parte de um protocolo de limpeza para o mundo, né? Com certeza são coisas que vão chegar à sua resolução também, né? Assim como questões como Rússia e Ucrânia, né, na época, né, um pouco diferente no termo geopolítico, né, mas é uma situação que tende a não ser igual, diferente em termos geopolítico e não vai ter a mesma durabilidade, né? Isso tende a se resolver. Bom, num mundo cheio de incerteza e convulsão econômica, surge um raio de esperança,
uma promessa de um futuro melhor. A Lei de Segurança e Reforma Econômica Global. Essas iniciativas apresentam nada menos que uma revolução, uma mudança sísmica no cenário financeiro global. Prepare-se para embarcar numa viagem através dessa incrível transformação, onde o amor, a prosperidade e uma nova era aguardam a todos nós. Você já sentiu que os sistemas financeiros mundiais foram projetados para beneficiar apenas alguns poucos? Você sonha com um mundo onde a riqueza seja distribuída de maneira mais uniforme e o bem-estar financeiro seja acessível a todos? Se sim, você não está sozinho. As iniciativas estão aqui para tornar esses sonhos realidades. E nesse artigo abrangente, exploraremos como está prestes a acontecer a maior transferência de riqueza da história da humanidade e por que nunca voltaremos ao antigo sistema. Imagine um mundo onde a igualdade financeira reina suprema, onde o fosso entra e a elite rica e o cidadão médio diminuem significativamente. As leis procuram criar exatamente um mundo onde a prosperidade seja partilhada para todos. Esse conceito revolucionário não diz respeito apenas à reforma econômica. Trata-se de reescrever as regras do jogo financeiro para beneficiar a todos. Uma transformação cheia de amor. No coração reside uma mensagem profunda de unidade. Essas iniciativas não são apenas reformas econômicas, são um testemunho do poder, da consciência coletiva e do desejo de um mundo melhor. O amor é a força motriz por trás dessas mudanças, lembrando-nos que quando nos unimos com compaixão e empatia, podemos alcançar a grandeza. As falhas do antigo sistema. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes, vamos refletir um pouco sobre as falhas do antigo sistema financeiro. Durante demasiado tempo, esse sistema perpetuou a desigualdade, fomentou a ganância e deixou milhões de pessoas lutando para sobreviver. É hora de uma mudança movida pelo amor e pelo desejo de um mundo melhor. Acreditamos ver a maior transferência de riqueza já testemunhada na história da humanidade. Mas isso o que significa exatamente? Significa que a riqueza e a prosperidade serão redistribuídas para beneficiar todos os membros da sociedade, em vez de se concentrarem nas mãos de uns poucos privilegiados. Essa redistribuição ocorrerá através de vários meios, incluindo o perdão da dívida, moedas garantidas por ativos e reformas econômicas concebidas para nivelar as condições de concorrência. Para compreender a magnitude dessa transformação, exploramos os seus principais elementos-chave. O sistema atual monetário fiduciário será substituído por moedas garantidas por ativos, garantindo que o dinheiro tenha valor intrínseco e não esteja sujeito à manipulação por parte dos bancos centrais. Essa mudança proporcionará maior estabilidade e transparência no mundo inteiro, no mundo financeiro. Só fazendo um breve adendo, pessoal, que nós já temos aqui a citação, ela não deve ser desconhecida por vocês, né? Eu mesmo menciono isso diversas vezes aqui no meu canal, que as moedas serão garantidas por ativos, né? O sistema fiduciário será substituído por moedas garantidas por ativos. Atualmente o sistema é fiduciário, não houve uma mudança gradativa, né? Os países do BRICS
já lastreiam a moeda em ouro e outros metais, recursos, né? Acredito que já 45% da nossa moeda é lastreada e os 55% restante é fiduciário, né? Com base no governo, na inflação, na confiança da moeda da reserva global, que é o dólar, sujeito à inflação. E tudo isso precisa mudar, né? Infelizmente, ainda não é uma transformação o que nós temos no nosso sistema econômico, né? Mas já está sendo promovido, né, essa forma de contabilização do dinheiro, né? O que o dinheiro vale realmente para cada país. Já está sendo proposto essa ideia, por isso que as nações pioneiras como o Iraque, o Vietnã, o Irã, a Indonésia, o Zimbábue e outros países, né, que são realmente, que acredito, né, segundo informações, serão os pioneiros nessa grande reavaliação, eles já estão cada vez mais orientando todos esses departamentos a lidar diretamente com o sistema financeiro do novo Tesouro dos Estados Unidos da América, né? Delegações iraquianas, iranianas, vietnamitas já estão se dirigindo ao Washington, Nova York, né, para conseguir uma possível estabilização das suas moedas ante a organização de toda essa questão de valores, né, das moedas do mundo. Isso quer dizer que eles estão exigindo uma paridade maior pelos seus recursos, né? Por tudo isso que está mudando no mundo, esses países estão exigindo que a sua moeda valha mais, né? Consequentemente trazendo mais poder às suas nações superinflacionadas pelo dólar. Isso está acontecendo, né, pessoal? Isso não é noticiado na mídia, né? Isso a gente vai ver se acompanhar canais tipo esse meu, canais do Mark, o Frank, Dinário Updates, né, que está aqui, Militaman, o canal do Charlie Ward, né? São pessoas, Judge Byington, são as pessoas de quem eu tiro as informações todos os dias, né? Muitos provedores, juntamente com essas pessoas, também trazem muita noção do que está acontecendo no mundo, realmente no mundo financeiro, né? E agora a gente está ainda sujeito à manipulação dos bancos, né? Como a inteligência diz aqui. Isso tem que mudar também. Nós não podemos estar sujeito à manipulação de nenhum órgão do Banco Central, nada. Ele não pode manipular o valor do dinheiro, né? E nem também exigir, como é que eu posso explicar, né? Taxas, serviços, ficar mordendo o nosso dinheiro realmente, né? Em diversos aspectos. Só um minutinho, pessoal. Essa é a manipulação por parte dos bancos centrais que eu digo que vai terminar também, né? A ponte que os bancos centrais vão fazer com o sistema financeiro quântico, como eu já conversei com vocês ontem, né? Ela vai ser uma ponte gratuita. A gente vai ter uma impressão um pouco melhor com a usabilidade dos serviços bancários, creio eu. Programas de prosperidade. Inclui vários programas de prosperidade destinados a fornecer assistência financeira aos necessitados. Estes programas ajudarão a colmatar a disparidade de riqueza e a criar uma sociedade mais equitativa. Reformas financeiras serão implementadas, reformas financeiras abrangentes para prevenir a corrupção, a fraude e a manipulação econômica. A transparência e a responsabilização estarão no centro do novo sistema financeiro.
Porque nunca mais vamos voltar. A partir do momento que nós mudarmos o sistema financeiro, porque esse sistema ele vai se tornar tão, como é que se diz, tão forte, tão presente nas negociações, que talvez não é que nós não vamos nem voltar no sistema antigo, logicamente que não, né? Mas é porque isso vai ser a tecnologia mais atual, né? Eu acredito. O próximo passo é o próximo passo atual, que vai imperar por muito tempo, né? O antigo sistema, com suas falhas e desigualdades inerentes, tornar-se-á uma relíquia do passado. O poder da unidade representa um despertar global e uma frente unida contra injustiças do antigo sistema. À medida que mais pessoas adotam essas iniciativas, o impulso para a mudança torna-se imparável. A força motriz por trás é a compaixão e a unidade. Essa energia positiva continuará a inspirar indivíduos e nações a trabalharem juntos por um mundo melhor. Movimentos de base. Pessoas de todas as esferas da vida estão participando ativamente em movimentos de base que promovem os princípios. Estes movimentos estão ganhando força e influenciando as decisões políticas. Apoio global em todo o mundo. Líderes e visionários estão endossando os ideais e este apoio internacional, que estamos a poucos dias do antigo sistema, que o antigo sistema está com os dias contados. Vemos um futuro cheio de esperança e abundância. A prosperidade econômica. A riqueza não estará mais centrada nas mãos de poucos e será acessível para todos. Igualdade social. Necessidades básicas estarão prontamente disponíveis para todos os membros da sociedade. Educação, saúde, principalmente. Gestão ambiental. Uma nova ênfase na sustentabilidade ambiental será uma marca registrada da nova era. Com amor pelo nosso planeta, trabalharemos para curar e proteger o ambiente para gerações futuras. O que já devia estar acontecendo, né, pessoal? Eu sou um ser humano assim que às vezes reluta em entender como em pleno século XXI, que estamos, em que o ser humano sabe onde estão os principais problemas, né, do nosso bioma, do nosso ecossistema, da terra, né, das pessoas, os problemas da miséria, da fome, e não conseguir resolver coisas como essas. Eu não entendo como o mundo está numa zona de miséria tão grande. E não é só o Brasil, né? Em algumas áreas, é o mundo todo. E não só as pessoas, mas o nosso pobre mundo também, né? O nosso meio ambiente, a nossa natureza, né? Tá tudo sufocado já, né? E os líderes, qual o comprometimento? Parece que há um comprometimento, mas não há efetividade em nada. Parece que os nossos líderes não são os líderes e não aplicam nada do que é dito nessas conferências. Unidade e harmonia. À medida que o amor e a unidade guiarem nossas ações, os conflitos diminuirão e a cooperação global florescerá. Uniremos como uma comunidade global para enfrentar os desafios que a humanidade enfrenta. Num mundo repleto de incertezas,
Isso surge como um farol de esperança e transformação. Tendo o amor como força orientadora, essas iniciativas prometem ser a maior transferência de riqueza da história, remodelando o nosso mundo para o melhor. Prepare-se para embarcar numa viagem através dessa incrível transformação. Ouro e prata é representado nas várias bolsas pelo dólar fiduciário e não pelo USN ainda. Assim que o USN for anunciado, o valor do ouro e da prata cairá para os preços anteriores a 1971. Isso não é porque o valor mudou, é porque o dólar inflado mudou e agora representa o seu valor original. O preço do ouro voltará ao seu valor e a nota do Tesouro do ZEUA seguirá. Isso pode representar uma diferença de até 50% no custo hoje versus amanhã, assim que o USN for anunciado. Todos os ativos serão ajustados em valor em todo o mundo. Todos os maus atores envolvidos em crimes contra a humanidade terão sanções colocadas em todas as contas e em todos os ativos que possuem. Os cartéis, contas bancárias e fiduciárias que estão congeladas por sanções e investigações em andamento. Toda a máquina corrupta do governo do ZEUA construiu sua base de operações na Ucrânia e agora está trancada sob investigação por agências legítimas em busca de crimes cometidos contra o povo, ações de traição. Com o Quantum System, estamos prontos para ver as cabeças rolarem. As prisões resultantes, a devolução e a redistribuição do dinheiro roubado para o povo chocarão o mundo. A demonstração da lei da terra começará imediatamente, simultaneamente com a declaração das novas notas dos Estados Unidos, atualmente mantidas em muitas dessas contas sancionadas. A redenção e restauração da nossa boa posição soberana, de acordo com a lei protegida pela Constituição. Grande mudança. O dólar americano fiduciário, emitido pelo Federal Reserve e honrado em todo o mundo, é reconhecido como apoiado pela força e crédito total dos Estados Unidos da América, a nação mais rica do mundo. Foi empobrecida, roubando pessoas de suas economias, casas e capacidade de ganhar saúde. Essa destruição de uma grande nação resultou no fim da moeda Fiat e da Era Dourada, um evento coordenado e impulsionado por malfeitores participantes. Felizmente, o plano deles de escravizar o mundo foi usurpado e corrigido. Só um instantinho, pessoal. Veremos o USN amanhã? Bancos em todos os lugares estão relatando que tem já uma nova moeda pronta para entregar aos clientes no ZEUA. Ouvimos dizer que há uma enorme tarefa de converter todos os bancos de nível 1 recentemente, que detêm grandes quantias em USD e que já foi concluída. Os Estados Unidos emergirão novamente como a nação brilhante da colina. Bom, pessoal, essas são as informações mais recentes que eu queria trazer na manhã dessa quinta-feira. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse contexto histórico minucioso explica muitas das ações atuais que estão acontecendo hoje,
de forma tecnológica, bem descrita. São textos autoexplicativos, esses artigos interessantíssimos. E você que gostou do que ouviu, se ainda não for inscrito no meu canal, se inscreve, deixem o like, hype os meus vídeos, deixem os seus comentários e ative o sininho para todas as notificações. Eu volto mais tarde com novidades. Quem quiser voltar já sabe onde me encontrar. Eu leio muitos artigos todos os dias a respeito do reset global das moedas. É um assunto bastante abrangente. Hoje em dia é procurado por muitas pessoas, né? Se você quiser me incluir no meu canal, nas suas pesquisas, eu vou gostar muito, tá certo, pessoal? Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz. O infinito! E além! E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus e continuem tendo uma excelente quinta-feira. Até mais tarde, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.